Boa tarde, tudo bem? Hoje vamos falar aqui a respeito do vetiver. Esse é um óleo muito conhecido e amado aqui em casa e por todos que já experimentaram ele, né? Então, assim, é muito difícil. Até hoje eu não encontrei ninguém que já experimentou o vetiver e não se apaixonou pelos efeitos dele, né? Então, vamos lá. Esse aqui é um óleo que ele é extraído do Haiti, tá? E ele é uma planta que tem raízes muito profundas. Então, quando a gente fala de um óleo aterrador, a gente já sabe daí a origem, né? É um óleo bem espesso, tá? Geralmente, os óleos essenciais são muito voláteis, evaporam rapidamente. Já o vetiver, não. E aí, eu vou explicar aqui, né, os benefícios que a gente pode explorar por ele justamente não ser um óleo que evapora rapidamente. Eu vou até colocar aqui, ó, para ele ver se ele desce. Os óleos mais líquidos, né, a gente vira assim, já cai uma tonelada. Ó, esse aqui, ó, o tempo para descer. Ó, tá formando a gotinha. Aí, caiu. Olha só, parece que ele já é misturado com algum óleo vegetal. Olha isso, gente. Gente, com esse tanto de óleo aqui na mão, se eu dormir durante a live, vocês já sabem que é efeito do vetiver. Saiu muito mesmo, mas vamos lá, ó. Ele tanto na inalação quanto pra pele também é incrível. Então a gente já aproveita, né? Dá uma passadinha. Aproveita ele. Aqui tem umas manchinhas que estamos usando óleos para removê-las. Então, ótimo. O cheiro dele é maravilhoso. Então, vamos lá. Os óleos essenciais, eles costumam ter de 20 a mais de 300 compostos químicos naturais, né? Então, eu sempre falo isso, os óleos essenciais, eles são compostos químicos, são naturais, mas eles têm essa ação química no nosso organismo. E no caso do vetiver, ele tem mais de 150 componentes, tá? E a maioria é sesquiterpenos. Os sistemas corporais que ele beneficia, né? É o sistema imunológico, o sistema nervoso e a pele, que é o maior órgão do nosso corpo. Então, imagina que maravilha que é ter o vetiver em casa, né? Como eu falei aqui, ele é um óleo que ele não evapora facilmente, ele tem um tempo para evaporar, um tempo bem maior. Por isso, ele é muito utilizado como fixador de perfume. Gente, eu fiz aqui um caderno enorme de benefícios aqui para falar para vocês, tá? Então, ele é muito utilizado como o fixador de perfumes. Ele, inclusive, pode ser utilizado como perfume, então a gente pode aplicar ele com o propósito de estar perfumada mesmo com o vetiver. Ele tem um cheiro mais amadeirado, tipo um cheiro de terra molhada, né? Então, às vezes, o toque dele é mais masculino, né? A fragrância dele, assim, fica mais masculina. Então, a gente pode utilizá-lo também como base para outros perfumes, né? Utilizando outros óleos essenciais na combinação. E ele é o principal ingrediente do perfume Chanel 5. Então, veja aí como ele é precioso, né? E as pessoas que conhecem já sabem dos seus benefícios. Ele também é muito indicado para fadiga mental. Então, ao inalar, né? E inalar é isso aqui que eu estou fazendo. Então, coloca nas mãos, esfrega e inala. Ajuda o cérebro a se sentir mais acordado e tira aquele cansaço, aquela fadiga mental, aquele pensamento acelerado que começa a deixar a pessoa cansada de tanto pensar, né? Então, ele é muito bom para essa situação. Pro ronco, para as pessoas que roncam, ou para quem dorme com quem ronca, né? O vetiver, se a pessoa inalar ele durante o sono, e aí como que a gente faz para inalar ele durante o sono, né? Como eu falei, ele demora para evaporar. Então, se você aplica no punho, nas mãos, no peito, na sola dos pés, você vai perceber que ele tem. Você vai inalar ele por muitas horas mesmo. Por exemplo, se ele ficar na roupa de cama, às vezes no outro dia você vai deitar e a roupa de cama está cheirando vetiver. Então, dessa forma, quando você aplica e vai dormir, por que ele melhora a questão do ronco? Porque ele melhora a qualidade da expiração.
E aí ele vai ajudar muito no processo das pessoas que roncam e de quem dorme com quem ronca também, né? Vai promover um sono de melhor qualidade. E aí, já falando do sono, ele promove um sono reparador. Então, é algo que, sim, eu falo, é uma experiência que a gente sente quando usa ele dormindo. Meu marido, ele usa muito o vetiver para dormir, ele tem dificuldade para desligar, né? E para ter uma noite inteira de sono. E com o vetiver, ele fala, às vezes eu nem uso toda noite, porque tem noite que eu quero estar mais acordado, né? Assim, eu quero acordar mais cedo, enfim. Mas o vetiver, ele é um óleo que promove um sono reparador, justamente por essa função aterradora. Muitas pessoas conhecem como um óleo para insônia a lavanda. Porém, a lavanda ela não é eficaz para todas as pessoas. Nós tivemos um treinamento com a química da doTERRA, engenheira química, e ela estava explicando que a lavanda ela tem um composto que remete a, como que chama? A lavadeira. Então, assim, ele não. Se o seu problema para dormir for porque você tá com uma atividade incompleta ou uma situação incompleta e você não tá conseguindo resolver aquilo ou terminar aquela atividade, a lavanda ela não vai desligar você. E aí, muito provavelmente, você não vai conseguir lidar com a insônia nesse sentido com a lavanda. Já o vetiver, existem vários óleos, né, indicados para o sono, porque a falta do sono ou a dificuldade para dormir ou a insônia, ela tem diversas razões diferentes. E no caso do vetiver, ele tem uma ação de desligar. Então, ele desliga mesmo, sabe? É um botãozinho assim mesmo, desliga, você consegue dormir. O sono é extremamente importante, principalmente para o nosso suporte imunológico, né? Então, o sono, assim, ele é um fator essencial para que tenhamos uma vida de qualidade e um sono que seja reparador, um sono onde a gente chegue nos níveis de sono, onde o nosso organismo consiga promover aquela reparação celular, a ação antioxidante que é muito importante que vem do sono, né? Então, o vetiver para dormir, se você ainda não teve essa experiência, faça isso, promova essa experiência. Esse mês, inclusive, eu vou falar aqui no final, né, que você pode ganhar o vetiver. A doTERRA tá dando o vetiver de presente. Eu vou explicar como que você pode ganhar. Então, ganhe o seu vetiver, garanta o seu vetiver, porque você vai ver o que é uma noite de sono com ele, tá? Falei tanto aqui do sono porque o sono aqui em casa é muito precioso, né? E a gente sabe o quanto de pessoas não estão dormindo bem, estão com dificuldade para dormir, estão tendo aquele sono picado, sabe? Tem gente que fala, eu não tenho dificuldade para pegar no sono, mas eu tenho dificuldade para continuar dormindo. E o vetiver, ele pode auxiliar nisso também, tá? Eu falei aqui a respeito de inalar, né, durante o sono. E assim, o vetiver, ele pode ser utilizado no difusor ultrassônico. A questão é, como eu mostrei para vocês, né, ele é bem denso, então ele vai ficar resíduo no fundo do teu difusor e você vai precisar fazer a higienização antes de colocar outro óleo, tá? E vai fazer realmente uma limpeza mais intensa para poder remover ele. Como na pele ele tem essa duração tão longa, né? Eu prefiro fazer o uso dele diretamente na pele e ele é um óleo que pode ser aplicado puro. Se você quiser diluir também, pode, né? Mas se você quiser aplicar puro, não tem nenhum problema, você pode aplicar. E aí a fixação também é bem mais intensa. Para ansiedade, por ele ser um óleo aterrador, ele tem um efeito sedativo sobre o sistema nervoso. Então, em situações de ansiedade também, a inalação é uma beleza. A Yolanda já garantiu, né, Yolanda, o vetiver? É isso aí. É uma oportunidade extraordinária, né? Principalmente para quem é consultor ou membro que fizer um pedido aí de 200 pontos até dia 15, vai ganhar o vetiver e o Ravintsara. Então, fica ligado nessa oportunidade, porque o Ravintsara nem está disponível ainda no Brasil, né? É um lançamento só exclusivo para presente para os membros. Ele tem uma ação antioxidante também, e a gente sempre que fala de antioxidante, eu deixo claro que tudo que oxida envelhece. Quando a gente pensa assim, alguma coisa de ferro, por exemplo, que oxidou, a gente tá falando que aquilo estragou, envelheceu, né? E com o organismo não é diferente. Então, tudo que a gente puder fazer para o nosso corpo, trazer para ele, que tem uma ação antioxidante, é muito inteligente. E ele vai ajudar o nosso organismo também
por essa ação antioxidante, a eliminar os radicais livres, tá? Então, realmente, vetiver é essencial à nossa vida. Eu costumo falar que o óleo essencial, ele não tem esse nome por acaso. É porque ele é essencial mesmo. Quando a gente começa a entender os benefícios, as propriedades, né? O que o óleo essencial faz no nosso corpo, ele passa a ser essencial, assim como a água e a comida. E não é à toa que a do Terra tem um programa de fidelidade, de recompensa por fidelidade, porque assim como a gente vai no mercado todos os meses, o óleo essencial, conforme a gente vai utilizando, ele acaba, e a gente precisa repor mensalmente, ainda mais quando a gente usa vários, né? Porque aí cada mês repõe alguns. Rigidez muscular, ele também é muito bom para rigidez muscular, e aí você vai massagear no local, ele promove um aquecimento e relaxa a musculatura. Como você pode massagear? Mesmo que ele seja denso ali, como eu mostrei, né, ele não é tão volátil, para massagear é sempre bom diluir, porque que nem, ó, eu passei aqui, passei um pouquinho no rosto, já acabou. Então, se eu vou massagear uma grande região, o ideal é eu diluir o óleo essencial em um carreador. E aí a gente tem aqui o creme base, que ele não tem cheiro, não tem cor, e aí você pode misturar para fazer essa massagem, ou o óleo de coco fracionado, que esse óleo aqui ele não tem cor, sabor e não é oleoso, tá? É da do Terra também, então você pode usar ele para misturar, para fazer a massagem. Ele é afrodisíaco, então você também pode usar ele como um perfume ou numa massagem, né? Com essa ação, com esse intuito da ação afrodisíaca. Para pele, ele é a oitava maravilha do mundo, né? Ele é muito bom e ele ajuda o nosso organismo, ele induz, né? A promover as enzimas antioxidantes. E aí essas enzimas, elas agem regenerando a pele, protegendo os tecidos dos danos ocasionados pela radiação, toxina e também pelos radicais livres, como a gente falou aqui antes, dessa ação antioxidante, tá? E como ele age, ele cuida da matriz celular, porque é uma coisa muito interessante, que até eu anotei aqui pra frente, mas assim, a nossa pele, ela tem receptores. E aí, sabe quando a gente fala assim, às vezes você usou um produto e ele não penetrou na pele, porque você precisava usar um outro que abre a pele e tal. Com os óleos essenciais, isso não acontece. Por quê? Porque a pele tem receptores, né? E como eu sempre falo, nós somos natureza, e os óleos essenciais, eles também advêm da natureza. Então, esses receptores, eles abrem e recebem o óleo essencial de uma maneira muito mais rápida. Por isso também que, né, a gente, de vez em quando, dependendo do óleo aqui, a gente lembra que 20 minutos depois que a gente inalou ou usou topicamente o óleo essencial, todas as células do nosso corpo já foram beneficiadas com as propriedades daquele óleo, tá? Então, é por essa razão, porque esses receptores recebem as propriedades dos óleos essenciais e disso de uma forma muito rápida, né? E por causa disso, ele consegue agir na matriz extracelular, então ele vai cuidar, né, dessa matriz e vai promover, vai manter as estruturas de fibra de colágeno e elastina. Colágeno é vida. Quem não quer colágeno na vida, né, gente? Então, aplicar o vetiver na pele antes de dormir vai promover toda essa ação antioxidante na pele também, com essa regeneração, né? Para queloides, pessoas que fizeram cirurgias recentemente podem aplicar o vetiver na cicatriz para evitar a formação de queloide, tá? Pés rachados também é uma necessidade, né, de muitas pessoas, e eu percebo que principalmente agora que a gente tá ficando muito em casa, muito de chinelo, os pés ressecam mais, né? E agora tá ficando calor e tudo. Toda hora vai olhar o pé tá meio branquinho, né? Então, a gente pode fazer uma massagem, né, toda noite, aplicando o creme com o vetiver no calcanhar, tá? E esse creme aqui, gente, ele tem uma textura, ó, ele é bem denso, tá? Então, a gente pode espalhar ele bem. E ele tem, quer ver? Deixa eu ver até aqui. Mas ele é... Eu esqueci o nome agora que tem dele aqui, mas é um componente que é super hidratante. Então, ele não é só um carreador, ele também é um hidratante. Ele tem uma ação hidratante sozinho também, tá? Mas usar ele para aplicar óleo essencial é muito bom.
Ele também, o vetiver, ele tem uma ação clareadora, tá? E aí para melasma, mancha de depilação, mancha de limão. E se você associar o vetiver com o copaíba, aí você potencializa a ação dele sobre as manchas, tá? E por quê? Porque o copaíba, ele tem o beta-cariofileno, que é um princípio que promove o clareamento. Então, associando o uso do vetiver com o copaíba, né? E aí depois tem uma receitinha ali também de creme que você pode utilizar, mas você pode usar os 2 óleos à noite nas manchas. Ele também promove uma função cerebral saudável, no entanto que ele faz parte da composição do Finker, que é o óleo essencial Kids, o mix da atenção, né? E em 2001 foi feito um estudo, até no canal do YouTube, né? A Adriana Beltrame tem um vídeo que eu falo sobre o vetiver. E aí a gente fala sobre esse estudo que foi feito em 2001 e pegaram as crianças que têm hiperatividade, né? Separaram em 3 grupos. Um grupo utilizou a lavanda e aí teve uma melhora de 57%. Já é muito bom, né? Quando a gente fala de hiperatividade. Um outro grupo usou o óleo de cedro, que também é um óleo que promove aterramento, e teve uma melhora de 87%. E um terceiro grupo usou o vetiver e teve uma melhora de 100% no foco e na concentração, e ele diminuiu a agitação mental. E isso tudo foi comprovado através de exames, né? Então, para essas questões de foco, atenção, como eu falei lá atrás, a fadiga mental, o barulho mental, né? Porque o cérebro do hiperativo, ele é muito agitado. E aí, geralmente, eu esqueci o nome do componente agora, mas tem um exame que chama P300, né? E aí ele mede um componente que mede, no caso, né? Mede de novo, o barulho mental, que é a agitação mental, e um outro número que mede o foco e a concentração. Então, no hiperativo, né, no TDAH, o cérebro faz muito, essa parte do barulho é muito barulhenta, é muito agitada, e a parte do foco é muito fraquinha. Então, o barulho mental atrapalha demais o foco e a concentração. E o vetiver consegue melhorar, equilibrar essa situação, né? Então, o vetiver é muito importante para as crianças e adultos. TDAH também pode ser um grande suporte. Ele também promove um sentimento que é de aterramento, né? Eu falei lá no começo, raiz à terra. E aí ele aterra, afirma, centra, tudo que você pensar em, sabe? Põe no lugar, tipo, você fala, põe a cabeça no lugar, usa vetiver, sabe? E aí ele vai ajudar a lidar com os desafios, focando no que é mais importante. É exatamente isso que eu falei, sabe? Quando a pessoa tá viajando e tá ali cheia, se envolvendo, às vezes, num problema que ainda nem existe, ou o problema existe, mas ela tá aumentando ele e ela não consegue focar para resolver, pensar ali no hoje, né? O vetiver pode ajudar muito nessa situação. E dessa forma também ele gerencia os pensamentos, porque ele atua no sistema nervoso e pode auxiliar em todas as questões de doenças emocionais, né? Então ele também pode ajudar na anorexia, na bulimia, depressão, síndrome de Burnout, obsessão, estresse, justamente por essa razão, essa ação, né? Aterradora, que age no nosso sistema nervoso central, que é sedativa, calmante, ansiolítica. Então, isso tudo vai promover um melhor desempenho dessa pessoa, né? E ela conseguir realmente voltar a si, conseguir assumir o controle, né? Então, o vetiver é muito importante nessas situações. Ele também é um imunoestimulante. E ele promove no sistema imunológico, promove uma melhora muito grande no nosso sistema imunológico e faz com que o corpo esteja menos suscetível a doenças. A gente está vivendo, né? Começou quarta-feira a Conexão Global, que é uma convenção do Terra, e ontem a gente teve um treinamento a respeito do sistema imunológico, né? Com o Dr. David Hill. E uma das coisas que a gente aprendeu é que a gente fala muito de sistema imunológico, né? Toma não sei o que é sistema imunológico. Não. O sistema imunológico, ele vai ser fortalecido ali por alimentação, por uma boa noite de sono, por uma atividade física, principalmente no controle do estresse. Então, quando a gente fala de um óleo que suporta muito bem as emoções, ele também vai promover um estímulo no sistema imunológico
Por quê? Porque essas questões emocionais estão sob controle. E aí o nível de estresse se mantém dentro de um padrão normal e com isso também o nosso sistema imunológico consegue colocar mais força, energia na defesa, né, nas barreiras que ele precisa formar no nosso corpo para nos proteger. Então isso é muito importante a gente entender como que essa ação no estímulo do nosso sistema imunológico acontece, né? Para cicatrização, ele tem uma ação anti-inflamatória muito legal, e aí ele regenera o tecido mais rápido, com menos risco de inflamação. Tudo que regenera, né? Quando a gente fala de um ferimento, uma cirurgia, se regenera mais rápido e tem essa ação anti-inflamatória, a gente tem uma cicatrização mais eficaz também, né? Ele também é repelente contra cupins, tá? E aí a gente pode diluir para utilizar. Ele também é repelente contra carrapatos. E existe uma doença, né, que é a doença de Lyme, e ela vem da picada do carrapato, se ele tiver infectado. Então, a gente pode diluir o óleo de coco o óleo de coco do terra, o essencial. Meu Deus. Diluir o vetiver no óleo de coco fracionado da do terra. E aí você já faz um mix e usa como repelente se você vai para essas regiões, tá? Mônica, para o sistema imunológico, é o que eu estava explicando aqui, como ele suporta todas as nossas, todo o nosso sistema, então é através do uso aromático e tópico, tá? Você pode aplicar ele na sola dos pés, nos punhos, nas mãos e inalar, tá bom? E aí também uma outra ação aqui muito importante do vetiver, e existem muitos estudos, tá, gente, hoje, que comprovam a ação dos óleos essenciais, principalmente do vetiver, como esse estudo que eu falei de 2001. Se eu não me engano, o doutor que fez é Dr. Terry Sherdman, alguma coisa assim. E no outro material que eu falo do Tinker, eu tenho o nome dele direitinho. Mas uma situação que a gente tem hoje muito a demanda é com os autistas, né? Então, o volume de autistas, ele vai aumentar muito, e a gente tem percebido bastante isso. Eu trabalho muito com mães e crianças TDAH, crianças autistas, né, grupo de mães, e o que acontece? O autismo, ele tem diversas razões, né, mas muitas delas estão ligadas à poluição, alimentação, no caso, né, má alimentação, uma alimentação pobre que nós temos hoje de nutrientes, o nosso solo é pobre, então todas essas razões e ainda outras maiores, né, influenciam no número de autistas. E geralmente quando a família recebe o diagnóstico do autismo, ela fica sem chão, né, porque claro que existem vários níveis do autismo, severo, leve, tudo, mas de qualquer forma a família fica com o desafio de trazer o autista para a vida mais normal possível, para que ele tenha independência, né? A gente tem uma psicóloga que é mãe autista, que é membro do Terra também, faz parte da nossa equipe, e ela fala, eu quero fazer o meu filho ser o mais independente possível, né? Então eu quero trazer autonomia para ele. E ela tem utilizado muito os óleos essenciais associados a outras terapias alternativas, né? E ele tem evoluído bem. Mas falando do vetiver no autismo, como ele é um óleo aterrador, ele vai incentivar a firmar os pés no chão e perceber o mundo que há no entorno, né? A maioria dos autistas, ainda mais quando os níveis são um pouco mais severos, eles têm essa coisa da introspecção, de não interagir, de não conversar, não abraçar, né? Então, eles têm resistência ao toque. Então, todos esses desafios as famílias autistas enfrentam e os óleos essenciais podem ajudar muito nessas necessidades diárias, né? E aí ele vai, como ele deve ser aplicado no autista? Ao longo da coluna, tá? Até a nuca e também na sola dos pés. E uma dica é usar o vetiver antes das atividades escolares, terapias e antes de dormir, tá? Ele pode melhorar muito o sono, pode melhorar a coordenação motora durante as atividades, tanto escolares quanto terapias. Então,
o vetiver, ele faz sucesso, né? Hoje, assim, a gente tem uma série de outros óleos disponíveis aqui no Brasil, como o DDR Prime, que é um complexo de regeneração celular, o próprio Tinker, que é o mix da atenção, mas o vetiver é realmente um óleo muito precioso para todas essas situações aqui que eu falei, né? E eu tenho uma receita aqui de um creme clareador, que você pode colocar 15 gotas de vetiver, 100 ml de óleo de coco fracionado, tá? E aí mistura, depois à noite, quando você limpa a pele, você pode aplicá-lo sobre a pele, tá bom? Isso para você clarear manchas. Então, deixa eu falar aqui também o que eu sempre falo aqui a respeito dos benefícios dos óleos, né? Sobre as propriedades dele. Aqui a gente tá seguindo o manual Modern Essentials, tá? Esse livro aqui é a 10ª edição, então quem quiser pode adquirir. Tem um amigo nosso do Instituto Life Coaching que ele tem esse livro, você pode comprar lá no site. E é um livro muito precioso, porque ele tem todos os compostos químicos dos óleos, como utilizar, quais os sistemas que ele atinge. E o vetiver, ele tem as propriedades antisséptico, antiespasmódico, calmante, estabilizador, estimulante imunológico, promove aquecimento local, é sedativo do sistema nervoso e ele é estimulante circulatório também, estimula a produção de glóbulos vermelhos, tá? A destilação do vetiver é muito trabalhosa, é necessário uma quantidade muito grande para poder fazer 1 litro de óleo, por exemplo, tá? E ele tem algumas outras indicações aqui também, como artrite, depressão pós-parto, reumatismo muscular, nervosismo, né? Como a gente fala ali também da ansiedade e do sistema nervoso central. Para pele oleosa, envelhecida, para rugas ele é muito bom. Para aquela pele que já está cansada, precisa de revigorar, o vetiver também é maravilhoso. E os sistemas corporais que ele afeta são o equilíbrio emocional, o sistema imunológico e o sistema nervoso e a pele. Então, vetiver é vida, né? E, como eu falei, todos os membros do Terra que fizerem esse mês um pedido de pelo menos 200 pontos vão ganhar o vetiver, tá? Se esse pedido for até dia 15, vai ganhar um Ravintsara também, que é um lançamento, não está disponível para venda. E para as novas adesões que adquirirem 200 pontos de produto, também podem ganhar o vetiver. Essa promoção, ela é por tempo limitado, enquanto tiver o vetiver, tá? Então, pode ser até o dia 31 de setembro, ou pode acabar antes também. E aproveita, porque a Doterra agora nesse mês de setembro liberou o parcelamento em 3 vezes sem juros no Brasil. Então, é a oportunidade aí para você se tornar um membro, consumir os óleos com 25% de desconto, fazer parte do programa de fidelidade, onde você vai acumular pontos para resgatar produtos grátis. Grátis é uma palavra mágica que eu gosto muito, né? E se você for do nosso time, fizer o cadastro conosco, você ainda pode ter um outro brinde aí, além do mini curso, né? Que nós acabamos de encerrar ontem, uma turma do mini curso. Se você quiser participar, manda também um direct para mim ou para o consultor que te convidou para esse vídeo, e aí eu tenho certeza que ele vai te indicar a próxima turma. E é um curso muito interessante, com um conteúdo riquíssimo, que vai te ajudar a entender mais sobre o que são os óleos essenciais, como utilizá-los no seu dia a dia e também como se tornar um membro e ter todas as vantagens de consumir um óleo seguro, natural, eficaz e verdadeiro, né? Porque aí você sabe que comprando direto da fonte, você sabe que está comprando um produto com selo CPTG. Eu espero ter colaborado e acrescentado com você e garanta já o seu vetiver. Excelente final de semana, tudo de bom!